A UEI, União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto, é uma entidade cultural literária que tem como idealizadores os poetas João Nery Pestana e Josi Amâncio, além da parceria de 20 fundadores. Nasceu oficialmente em 1º de maio do ano 2000, realizou projetos de grande valor dentro da cultura ribeirão-pretana, envolvendo as artes e, de um modo especial, a literatura. Entre eles, projeto Paz e Poesia, Música e Poesia, Sarau na Praça, Poesia na Bandeja e Varal de Poesias. Lançou várias antologias e um CD de poesias com o título Poemas de Amor. Suas reuniões acontecem no terceiro sábado do mês, às 15 horas, na Rua Liberdade 182. Esta é a nossa UEI. A escolha de Olavo Bilac para patrono da UEI foi uma forma de homenagear esse extraordinário poeta nacional, certamente um dos mais celebrados de seu tempo. Não é à toa que Bilac é eleito em 1907 o príncipe dos poetas brasileiros. Nascido no Rio de Janeiro em 1865, Olavo Braz Martins dos Guimarães de Bilac ingressou aos 15 anos de idade no curso de Medicina, curso este que logo foi trocado pelo de Direito, não tendo concluído nenhum nem outro. O fato é que Bilac se encontrou foi nas letras. Foi um jornalista excepcional, um entusiasta da educação, escreveu poemas infantis maravilhosos, escreveu livros didáticos, participou ativamente de campanhas cívicas. A propósito, Bilac é o autor do hino à bandeira. Mas o curioso em tudo isso é que, anos depois de sua morte, que ocorreu em 1918, Bilac vai ter ali a sua imagem arranhada pelos modernistas, que naquele momento criticavam severamente o parnasianismo, movimento literário surgido na França, que teve no Brasil Bilac como seu principal expoente. E aqui vale lembrar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi declamado por Ronald de Carvalho na segunda noite da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em 1922. No poema, Bandeira faz uma crítica, uma ironia aos parnasianos, aos poetas parnasianos, com citação direta a Bilac e ao seu poema Profissão de Fé, que é uma espécie de hino do parnasianismo brasileiro. Vale lembrar que Bilac é membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 15, cujo patrono é nada menos do que o extraordinário Antônio Gonçalves Dias. Nós vamos observar o preciosismo do Bilac, o que é muito positivo diante daquilo a que ele se propõe. Ao poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade, se lembrar
os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Bem-vindos, grata ao EI pelo convite para falarmos um pouquinho sobre arte literária, especialmente poesia moderna. Os movimentos literários geralmente começavam na França, Itália, vice-versa, Alemanha, Portugal e ganhavam o mundo. No Brasil, a poesia moderna começou na semana de 1922, Semana da Arte Moderna. Os poetas já estavam desejosos de uma nova maneira para expressarem os sentimentos, as emoções, o amor. Sem aquela forma rígida da poesia clássica, com contação de sílaba, métrica, rima, às vezes tinham até que procurar o vernáculo para encontrar alguma palavra. Então, Manuel Bandeira fez uma poesia chamada Poética, onde ele valoriza o lirismo, ele louva o lirismo. Ele foi seguido por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que fez a Pauliceia Desvairada, em homenagem à cidade de São Paulo, Drummond e outros. Eles queriam uma poesia libertadora. Houve vários movimentos dentro da poesia moderna, por grupos de escritores que iam criando novas formas, novas maneiras de expressarem as suas poesias. Não há tempo aqui para declamarmos uma poesia de clássica e uma moderna, mas é muito fácil pesquisarmos. É necessário e é interessante tomarmos um pouquinho de conhecimento de teoria literária para entendermos o que estamos lendo ou escrevendo, principalmente escrevendo. Prosa poética, conto, crônica, não é nada? É um comentário ou é um amontoado de palavras? Então, deixo aqui algumas sugestões. A criação literária, Massou Moisés, teoria literária, Enio Tavares, dinâmica de comunicação, Silveira Bueno, considerado um dos maiores filólogos do mundo. Olha aqui, Mário de Andrade, onde tem a Pauliceia Desvairada, obras completas. Quero partilhar com todos algo muito emocionante. É um livro de Manuel Bandeira com autógrafo aqui, olha, do próprio autor. É muita emoção. E aqui uma antologia. Olha que estado está essa obra. É uma antologia no português de 1927, é desta época, uma relíquia. Poética. Poema manifesto que traz as ideias fundamentais. Representa uma concepção poética do que deve ser a poesia por parte do poeta Manuel Bandeira. É um poema que não precisa de muita explicação. Na verdade, um bom poema se explica. Um bom poema é o dicionário de si próprio. Poética, de Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador. Político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossênios, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc, etc, etc. Quero antes o lirismo dos loucos.
O lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos caos de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Meu nome é Marcos Antônio Moreira, eu me dedico à pintura e à poesia, e na pintura eu assino Marcos Moreira. Vamos falar um pouco hoje sobre pintura, especificamente sobre um extraordinário pintor, um pintor muito famoso chamado Van Gogh, Vincent Willem van Gogh. Ele assinava Vincent. Van Gogh foi um pintor extraordinário. Em aproximadamente 10 anos ele conseguiu pintar cerca de 850, 860 quadros, pinturas a óleo e mais de 1.000 desenhos. Ele colocava muita emoção ao pintar. Ele pintava com muitas cores, com bastante tinta nos pincéis. E ele é conhecido como um dos maiores coloristas, porque conseguiu criar um código de cores maravilhoso. E vamos mostrar um dos maiores quadros de Van Gogh, um dos mais aclamados quadros, chamado Noite Estrelada. A Estrelada, como vocês veem, é uma pintura maravilhosa, toda em azul, um dos quadros mais conhecidos de Van Gogh e mais aclamados. Agora vamos mostrar em seguida um dos muitos autorretratos que ele pintou. Esse é um autorretrato famoso com um chapéu de palha. Agora vamos mostrar uma pintura que eu fiz, em homenagem a Van Gogh, já há alguns anos, mostrando alguns elementos que ele pintava em seus quadros. Para finalizar, eu vou declamar uma pequena poesia que eu fiz há alguns anos para Van Gogh. Ele quis ser pregador, mas não foi compreendido, ao ofertar seu amor ao próximo mais sofrido. Mostrou então seu ardor, seu sentimento incontido, ofertando ao Criador o mais belo colorido. Essa história é uma pequena pincelada sobre a história de Vincent Willem van Gogh. Se amanhã o que eu sonhei não for bem aquilo, eu tiro um arco-íris da cartola e refaço, colo, pinto e bordo, porque a força de dentro é maior que todo o mal que existe no mundo, maior que todos os ventos contrários, é maior porque é do bem. E nisso sim, acredito até o fim. Poeta Caio Fernando Abreu viveu de 1948 a 1996, é considerado o fotógrafo da fragmentação contemporânea. Saudade, mal-estar que se bendiz, que fere, mas não deixa cicatriz. Saudade, doce bem que nos tortura e ao coração maltrata com doçura. Se o lar for infeliz, então teremos saudades das saudades que tivemos. Saudade, mal-estar que se bendiz, que fere, mas não deixa cicatriz. Saudade, doce bem que nos tortura e ao coração maltrata com doçura. Saudade que me trouxe aqui, saudade de rever a ti, saudade de um tempo passado, no tempo em que eu fui amado. Saudade de rever os meus, saudade dos carinhos teus, saudade
Quem é que não tem? Só mesmo alguém que nunca quis ver. Um dos principais objetivos da UEI é fomentar a cultura, principalmente a área literária. Portanto, queremos agradecer à diretoria da Biblioteca Sinhá Junqueira por esta preciosa oportunidade.